Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez. Vamos falar agora, continuar na verdade falando um pouquinho sobre a ASOP, a técnica de ASOP. Na aula passada nós vimos a parte teórica, para que serve a ASOP, a sua aplicabilidade, a metodologia, a documentação que é necessária para a realização de forma satisfatória dessa técnica. E no final a gente acabou fazendo um exercício para aplicação dessa técnica. Foi o exercício que a gente tratou aqui do processo de produção do fosfato de amônio. Então nós fizemos aí aplicamos a ASOP dentro do nó 1, né, que é o nó que fala aí sobre o ácido fosfórico. Então na aula de hoje a gente vai continuar o exemplo, só que agora a gente vai mudar o nó, né? Então vamos tentar identificar aí perigos e desvios, né, através do nó 3, que é o nó onde sai a mistura, né? Depois da mistura do ácido fosfórico com amônio, o produto, que é o fosfato de amônio, ele é escoado pela tubulação 3 e é receptado pelo tanque. Tá? Então vamos fazer análise de risco, a técnica de análise de risco, ASOP, para identificação dos perigos. Okay? Então aqui identificação do sistema, nosso sistema continua sendo o mesmo, é um sistema de mistura ácida. O parâmetro, vamos ver o parâmetro que nós vamos estudar hoje. Vamos estudar a reação? Que tal a gente estudar essa reação? Então vamos lá. Parâmetro reação é o que a gente vai estudar hoje. Tá? Qual seria o nó? Nó é o nó 3, né? É a linha 3, que é a linha de escoamento do produto da mistura, ou seja, o fosfato de amônio. Ok? Então, vamos iniciar aqui, gente. Então, imaginem, vamos estudar aqui, no caso, a primeira proposta. Né? Um desvio de que não há reação. Não houve reação. Não havendo reação, não há produção do fosfato de amônio. Então, vamos botar aqui nenhuma, primeira palavra guia que a gente vai trabalhar. Então, quando não há nenhuma reação, qual o desvio que acontece? Nenhuma produção de DAP, correto? Para que haja produção de DAP é necessário que ocorra uma reação entre a amônia e o fosfato, o ácido fosfórico, certo? Agora vamos fazer uma análise aqui do que é que pode ter acontecido, né, para que esse desvio aconteça. Então a nossa hipótese o nosso parâmetro de estudo é a reação. A primeira hipótese é quando não há nenhuma reação. Então qual o desvio que acontece quando não há nenhuma reação? Não há produção de fosfato de amônio, correto? Até aí eu acho que nenhuma novidade para vocês. Né? Se não há reação, não há formação do produto. Isso é básico da química. Tá? Então, quais seriam as causas possíveis para que não haja nenhuma reação? Aí é a minha pergunta a vocês. O que é que pode ter acontecido? Em primeiro lugar, por exemplo, possa ser que estejam faltando, vamos lá, uma das causas, está faltando matéria-prima dentro dos tanques. Não tem ácido sulfúrico e também não tem amônia. Então, se não tem ácido sulfúrico e amônia, a reação não. Então, nossa primeira causa aqui, vamos colocar aqui, ó, uma das causas para que não haja reação, não existir ácido fosfórico e amônia nos tanques. Correto? Essa é uma das possibilidades. Vamos estudar mais. Então, o que é que poderia causar a inexistência da reação? Não haver reação.
um desses tanques, por exemplo, não fornecer a matéria-prima. Vamos dizer que a amônia seja fornecida, mas não chegue o ácido fosfórico. Nesse caso, pode ter havido, por exemplo, um entupimento no nó 1, não é? Então, um entupimento do nó 1 pode gerar a não produção. Nesse caso, da não produção, seria apenas amônia, né, que seria mandada pela tubulação 3, pelo nó 3. Então, vamos dizer aqui que houve um entupimento da tubulação do nó 1 ou do nó 2 ou ambos, correto? Os dois podem ter entupimento. Tá? Então eu já consegui aqui duas causas. O que mais pode ter acontecido para não haver reação? Por exemplo, quebra do misturador, do agitador mecânico? Poderia gerar uma situação dessa? Poderia, né? Então vamos aqui. Mau funcionamento do agitador mecânico. Tá? Então, parâmetro reação, para que não haja nenhuma reação, há um desvio, né? Que não há produção de DAP. As causas possíveis dessa não reação não existe ácido fosfórica e amônia nos tanques, entupimento da tubulação do nó 1 ou do nó 2 ou ambos, mau funcionamento do agitador mecânico. Né? Acho que essa parte aí tá tranquila. Então, como é que a gente poderia detectar isso aí? Através do produto que sai na linha 3, né? No nó 3. Então, detecção, linha 3, apresenta ou não apresenta, linha 3, não apresenta produção de DAP. Tá? Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade de detecção é a gente perceber, né, pessoal? É a gente perceber, por exemplo, no próprio tanque de agitação que não está havendo a reação. Então vamos botar aqui. Tanque de agitação não apresenta características de execução da reação. Tá? E quais seriam as consequências, gente, dessa não reação? Então, prejuízo financeiro, né? Tempo é dinheiro na indústria. O que mais? Parada da produção. O que mais? O que a gente pode colocar como consequência aqui? Consequências possíveis. Necessidade de troca de algum equipamento, né? Troca ou manutenção do agitador, vamos botar assim. Aqui na verdade são as providências, né? Desculpa, gente. Então, prejuízo financeiro, parada da produção, seriam nossas consequências. E providências. Ele poderia criar aqui, né? Um programa de manutenção. O que a gente pode colocar aqui também? A gente pode colocar, pode fazer, por exemplo, a avaliação de pH no tanque de agitação, ou seja, quando houver um decréscimo de ácido fosfórico, consequentemente a amônia vai estar em maior quantidade, então o pH vai ficar básico.
e vice-versa. Quando eu tiver uma maior concentração de ácido fosfórico e uma menor de amônia, vai ter uma diminuição do meu pH. Então, se eu fizer constantemente a avaliação do pH, eu posso identificar. Então, a avaliação de pH no tanque de agitação de modo programado. Ok? Tranquilo? Ficou legal, né? Agora vamos colocar aqui... se acontecer, por exemplo, uma reação exagerada, descontrolada, ou seja, mais aconteceu uma reação descontrolada, o desvio maior produção, correto? Causas possíveis dessa maior reação, né? O volume maior de reação, a velocidade aumenta, o produto gerado no nodo 3 está em maior quantidade. Então, quais seriam as causas possíveis disso acontecer? Isso pode acontecer, por exemplo, por conta da não calibração das válvulas, né? Tanto a A quanto a B. Válvula A, válvula B. Consequentemente, vai haver uma maior produção do tanque, consequentemente vai aumentar a minha vazão e minha produção no nó 3, certo? Então essa é uma possível causa. Como é que eu posso detectar isso? Eu posso, por exemplo, detectar a partir da medição da vazão no nó 3. Ok? Consequências disso, pode haver um transbordamento, né, do meu tanque aqui embaixo. Pode haver transbordo do meu equipamento do meu tanque, transbordo do tanque, tá aqui, do tanque de DAP, tá? Providências a ser tomada: instalação de medidor de nível no tanque 3, né? Vamos estar aqui, instalação de medidor de nível interligado com as válvulas A, B e C. Tranquilo? Certo? Vamos lá. Então, vamos agora passar para o estudo de um outro parâmetro. A gente estudou a reação, a gente estudou já o fluxo. Então, vamos estudar agora a temperatura. Então, vamos copiar aqui mais uma tabela. Então, vamos agora fazer o nosso asópio para o parâmetro de temperatura. Então, vou mudar aqui, ó, temperatura. E vamos fazer essa análise para o nó 2, o nó da amônia, tá? Então, vamos botar aqui linha 2. Amônia, tá? Então imagine que nós tenhamos aqui o mesmo processo e a gente agora vai estudar
o parâmetro temperatura no NO2. Então, digamos que essa amônia ela tenha que sair daqui com uma determinada temperatura. Digamos que para ela reagir aqui de forma correta, ela tenha que chegar aqui a 40 graus Celsius, por exemplo. E ela aqui no tanque, ela é aquecida, né? Digamos que ela é aquecida e é jogada aqui a 40 graus Celsius. Então, o que acontece com a temperatura? Se não houver, por exemplo, se houver, na verdade, um aumento de temperatura, ou seja, vamos estar aqui mais. Qual desvio pode acontecer? Né? Se aumentar a temperatura, possa ser que ela reaja mais violentamente com o ácido fosfórico. Então, possa ser que ela tenha, por exemplo, uma produção maior. Então, aceleração da reação. Consequentemente, produção. Então, mais produção. Ou produção descontrolada, né? Mais produção. Que eu posso caracterizar como descontrolada. Qual seria as causas possíveis desse aumento de temperatura? Por exemplo, desregulação do aquecedor, né? Então, descalibrado. O que mais? Sensor de temperatura danificado. Certo? São algumas das causas possíveis. Tá? E como é que eu detecto isso? Como é que eu detecto isso? Através, por exemplo, do aumento da reação no tanque. Aumento da reação no tanque de mistura. O que mais? Aumento da temperatura, né? No tanque de agitação. Aumento da temperatura no tanque de agitação. São duas formas, exemplo, do nosso exemplo aqui, para identificação. Tá? E quais seriam as consequências possíveis? Então, eu posso ter um transbordo no NO3, né? Posso ter um aumento de pressão na tubulação do NO3. E eu posso ter também a formação de DAP com temperatura elevada, né? DAP com temperatura elevada. E isso pode trazer danos à qualidade do produto. Ok? Tranquilos? Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso instalar, por exemplo, ao invés de um sensor no tanque de amônia, eu posso instalar 2 sensores de temperatura. Né? Então, providência, instalação de 2 sensores de temperatura no tanque de amônia. Ok? Então vamos lá. Mas se ao invés de eu tiver um incremento de temperatura, eu tiver menos temperatura no meu tanque, o que é que acontece? Menos, eu vou produzir menos. Então está aqui menos produção. Tá? Causas desse possível diminuição da temperatura. Então vamos colocar aqui potência do aquecedor
diminui. Então, digamos que o equipamento ele não tenha sofrido manutenção, então a potência de aquecimento dele tenha diminuído. Possa ser que o aquecedor tenha diminuído, logo a temperatura não está chegando na temperatura ideal. Tá? A forma que eu tenho detecção é através da diminuição da reação. Imaginemos que essa reação ocorra de forma ideal a 40 graus Celsius de amônia. Digamos que a amônia tem que alimentar o tanque com 40 graus Celsius. Então, digamos que ela esteja chegando no máximo a 35. Né? Então, ela precisaria de um pouco mais de temperatura, aumenta a temperatura, para fornecer energia de ativação para a reação acontecer. Então, possivelmente vai haver uma diminuição da reação de DAP, da formação de DAP. Diminuição da reação, né? Só que aí o que acontece, gente? Se eu diminuo a reação de DAP, diminui a minha produção, né? Mas a amônia continua sendo jogada aqui. Então eu posso ter uma formação menor de DAP e gastar a mesma coisa. Então, vou botar aqui perda de matéria-prima. Que vai ter matéria-prima não reagente dentro do tanque, tá? Ok? Certo? Consequências possíveis. Então, prejuízo financeiro, né? Porque vai estar jogando matéria-prima praticamente fora. Gastos desnecessários com... Na verdade já estaria aqui, né? Prejuízo financeiro já estaria os gastos com matéria-prima. Então, diminuição da reação, perda de matéria-prima, consequência, prejuízo financeiro. Então, providência, instalação de válvula, né, no nó 2. Instalação de válvula regulada por temperatura, ou seja, só vai passar por ali a amônia que tiver a 40 graus Celsius. Instalação de válvula regulada por temperatura. Então imagine que eu tenho um fluxo de amônia passando pela minha válvula B. Se não tiver 40 graus, essa válvula ela vai fechar, tá? E não vai alimentar. Então seria uma instalação de válvula regulada por temperatura. Seria um ponto interessante. Então, gente, eu acho que aqui deu para ficar bem claro, né? Como é que funciona a técnica de Esop. A gente fez aqui ó, para o parâmetro temperatura, nós fizemos aqui para o parâmetro reação, nós fizemos aqui para o parâmetro fluxo. Então, como vocês percebem, né, as palavras guias, o parâmetro que você vai definir, os desvios, é quem vai determinar todo o restante da análise por Esop. Então, essa técnica é uma técnica específica, tá? Uma técnica um pouco mais detalhada, normalmente utilizada em processos industriais. Então, é mais uma técnica que fica para vocês. Tá? Eu espero que vocês tenham aproveitado, né, a aula e que possam, né, aplicar esse conhecimento dentro do ambiente de trabalho de vocês. De antemão, aviso que eu vou enviar o modelo dessas planilhas para vocês, para que vocês tenham posse dela, né, e vocês possam utilizar durante a vida laboral de vocês. Então, no mais, gente, obrigado pela atenção, um beijo no coração de vocês e até a próxima.